Meus irmãos, o Evangelho no dia nos fala sobre o Consolador prometido. Os mentores espirituais que comunicam conosco vêm nos esclarecer os ensinamentos do Cristo. No presente momento, é dificílimo de nós suportarmos a vida sem ter um conhecimento claro, preciso, daquilo que nós somos, do que estamos fazendo da terra, de onde nós viemos. E vem a doutrina espírita esclarecer o nosso entendimento para que nós vejamos a razão de estar encarnados. Sem um conhecimento claro, preciso, nós não vamos suportar a vida de forma alguma. Então a doutrina espírita vem através daqueles que conviveram conosco e nos esclarece o entendimento. Nós temos, por exemplo, uma obra genial, magistral, recebida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier e o Dr. Valdo Vieira. Essa obra, intitulada Evolução em Dois Mundos, ela mostra de uma forma clara, com base na ciência, o que nós estamos fazendo aqui. Essa obra mostra a nossa evolução. É a teoria da evolução, trazida até nós pelo nosso biólogo Darwin. Essa obra mostra o trabalho que cada um de nós está realizando encarnado. Ela nos coloca, a todos nós, na condição de um co-criador, de um missionário de Deus. Porque nessa obra, ela segue essa evolução da teoria que Darwin trouxe para nós. Essa obra nos mostra que nós somos espíritos antes da formação do sistema solar. Nós já éramos espíritos. E junto, sobre o comando de Jesus, nós aglomeramos átomos esparsos no universo e formamos o sistema solar. Nós éramos os espíritos que auxiliamos Jesus. Então, nós já éramos grandes antes da formação da Terra. Depois do sistema solar formado, nós pegamos a incumbência de acordar os seres que dormem na pedra. Por isso, então, nós principiamos as nossas encarnações. Recebemos de Deus um arquetipo e nós, espíritos, viemos construir com esse arquetipo um veículo para nós nos expressarmos. Passaram-se milênios incontáveis. Nós encarnamos e reencarnamos em todos os corpos físicos existentes na Terra. Então nós, que estamos na condição humana, somos um vitorioso. Nós, através do esforço magistral, através de milênios, nós conseguimos construir um veículo que nos expressa a inteligência e que nós podemos comunicar com ele com uma grande perfeição, um veículo perfeito. Foi um esforço de cada um de nós, espíritos, que estamos a trabalho de Deus. Nós lembramos ainda as passagens dos apóstolos, os seus ensinamentos. Estamos lembrando o ensinamento do apóstolo João, no capítulo 10, do versículo 34. O apóstolo João também nos diz que vós sois deuses. Ora, quem assumiu a incumbência que nós temos de acordar seres que viverão a eternidade, pode-se considerar um Deus. É uma missão que Deus deu para nós, a de transformar esses seres. Então, a nossa função encarnado é gloriosa. E quando nós estudamos a ciência, nós passamos a perceber que toda a interação nossa com o próximo ou com a matéria, nós estamos ajudando seres a progredir. Há milênios nós estamos respirando e aí processando a evolução de seres que, com o passar dos tempos, chegarão onde nós estamos. São moléculas que nós respiramos e servimos a Deus. Então a nossa função é profundamente útil. Ora, quando nós alimentamos, nós vamos saciar a nossa fome.
nós temos necessidade de nos nutrir, mas na nossa nutrição, nós estaremos também servindo a Deus. Estamos processando seres que viverão a eternidade. No comando do corpo físico, são trilhões de células. Hoje a nossa biologia reconhece que nós temos 75 trilhões de células, que essas células se renovam constantemente no nosso corpo físico, sob a direção da nossa mente, que é o nosso espírito. Meus irmãos, e os esclarecimentos dos espíritos, que trazem os seus ensinamentos, como nessa magistral obra Evolução em Dois Mundos, nos mostra que nós construímos esse corpo, passamos em todas as formas de vida existente na Terra, chegamos na forma humana, temos um corpo físico, é uma função privilegiada, é uma vitória que nós conseguimos, e que todo esse trabalho foi feito com as nossas expressões mentais, e a doutrina espírita nos mostra a razão que Jesus nos ensinou a ser bom, a ser fraterno, a perdoar, a amar. Por quê? Porque quando nós expressamos o amor da nossa mente, do nosso espírito, nós engrandecemos os seres que estão sobre o nosso comando. Ora, por isso é que o apóstolo Paulo nos disse: vós sois deuses. E André Luiz nos disse que nós somos co-criadores, nós somos missionários de Deus. Meus irmãos, construímos um corpo físico maravilhoso, foi obra nossa, através de esforço em milhares de encarnações. E a doutrina espírita ainda nos mostra que quando nós passarmos para o mundo espiritual, nós vamos usar outro veículo. Ninguém vive sem um veículo. Todos os espíritos, para se comunicarem, terão que ter um veículo. Nós temos um veículo para comunicar aqui agora. Se nós destruí-lo, nós ficaremos sem esse veículo. No plano espiritual, passaremos para o plano espiritual. No plano espiritual, também teremos um veículo, é o perispírito. São constituídos de células que vibram em outra dimensão, células quintessenciadas, e estarão sobre o nosso comando. É um veículo, e nós sabemos que os espíritos superiores trocam de perispírito, que eles aperfeiçoaram tanto o perispírito deles, que eles fazem viagens interplanetárias da velocidade do pensamento. Deus nos criou para chegar nesse processo evolutivo. Chegaremos um dia lá. Nós estamos sob o comando de Jesus, e Jesus tem a incumbência de nos levar à perfeição. Mas essa perfeição será conseguida quando nós abrirmos os nossos corações para que ele jorre o amor que engrandece esses seres que estão sobre o nosso comando. Meus irmãos, às vezes a gente se pergunta, por que nós não lembramos o passado? Ora, seria desagradável, profundamente desagradável para todos nós, se nós lembrássemos o passado. Nós estivemos em todas as formas de vida antes de chegar no homem. Isso é o que o Darwin nos explica, e a doutrina espírita. Quando nós abrimos o nosso passado, nós voltamos nas encarnações nossas anteriores. Meus irmãos, e nós sabemos que quando nós usamos um tóxico, nós abrimos esse passado. Ora, nós já fomos tudo aqui na Terra. Para chegar no homem, gastamos também uma temporada imensa que nós vivenciamos nas expressões inferiores da ignorância que os homens tinham no passado. Quando nós abrimos o nosso passado, nós abrimos também as nossas vidas anteriores. Meus irmãos, e nós sabemos que através dos tóxicos nós podemos abrir essa vida. Nós ainda vimos essa semana, quem segue a imprensa brasileira viu noticiar com muita clareza que lá em Brasília, ali naquelas cidades periféricas de Brasília, houve um caso muito interessante. Um senhor, a semana retrasada, ele saiu do serviço ao meio-dia, começou a se alcoolizar. Ele alcoolizou até às 8 horas da noite, parece que foi o que ele falou no depoimento. Quando ele retornou para casa, a esposa dele estava esperando lá na porta do condomínio. Ele entrou junto com ela
dentro do elevador. Dentro do elevador, ele passou a agredi-la como uma fera. Ele estava profundamente alcoolizado. Ele agrediu ela de forma violenta. O porteiro observava na imagem da televisão aquela agressão, chamou a polícia, prendeu ele e vão processar ele vai ser preso, porque ele agrediu a esposa dele de uma forma violentíssima. E a própria esposa dele falou no depoimento que ele nunca tinha feito aquilo, que foi a primeira vez. Ela mesma não queria nem fazer queixa do marido dela, mas a queixa já estava sido feita, ele foi preso e vai ser processado. Meus irmãos, nós analisando esse fato na doutrina espírita, nós vamos observar, quando nós usamos tóxico, nós abrimos o passado. Esse nosso irmão abriu uma personalidade violenta, vivida talvez há 3, 4 mil anos atrás. Há 4 mil anos atrás, nós éramos muito mais violentos, nós agredíamos com muito mais facilidade, nós progredimos muito. Então ele abriu uma personalidade dessa, no álcool que ele ingeriu, do meio-dia até as 8 horas da noite, e chegou lá, virou outra pessoa. Agora o fato mais interessante, que ele foi preso, melhorou e foi prestar depoimento. No depoimento ele disse o seguinte: eu não fiz isso, eu não lembro de nada, isso não aconteceu comigo, eu não agredi a minha esposa. Meus irmãos, ele saiu do corpo físico, mudou de personalidade, foi preso, ficou lá na cadeia até na hora do depoimento. Os tóxicos saíram da corrente sanguínea dele, ele voltou ao normal e não lembrava daquilo. Então é natural, a pessoa sai fora do corpo físico, faz uma ação gravíssima dessa e depois não lembra aquilo que ele fez. Então, meus irmãos, essa é uma prova que nós somos espíritos. Quando nós usamos tóxico, principalmente os alucinógenos, nós começamos a perceber a vida espiritual, mas isso nos enlouquece. Eu conheço muitas das pessoas que foram parar lá no sanatório por uso de tóxico. Tem um exemplo, por exemplo, ainda quando o Centro Ré, ela lá na fazendinha, lá na rodovia, um dos rapazes que estava interno me relatou um fato muito interessante. Ele me falou o seguinte: olha, eu saí com um menino de 16 anos para cheirar cocaína. Nós sentamos na mesa de um bar, eu cheirei, pus uma porção igualzinha para mim, eu pus para ele também. Eu cheirei a minha porção e tive o maior barato. Esse menino de 16 anos cheirou e ficou louco. Ele está louco até hoje. Por quê? Por que aconteceu isso com ele? Meus irmãos, aconteceu isso com ele porque esse menino voltou na personalidade de um ser irracional e não conseguiu sair. Isso é o que está mais acontecendo. A gente anda aí pelas ruas, as pessoas que usam crack estão completamente enlouquecidas, perdem a razão, assumem a personalidade de um animal irracional. Então esse é um dos motivos claro, preciso, que nós não podemos fazer uso de tóxico. Outra coisa que está acontecendo muito, meus irmãos, nós sabemos na doutrina espírita que o espírito não tem sexo. Quando nós vamos encarnar, nós entramos em combinação com o nosso parceiro e assumimos ou a personalidade de um homem ou de uma mulher e viemos encarnar, mas nós não temos sexo. Então, quando chega aqui, a gente vai nascer naquele sexo desejado, meus irmãos. Mas quando nós regressarmos através dos tóxicos, nós lembramos as vidas anteriores e poderemos mudar de sexo. Isso é o que está mais acontecendo. Ora, nós vezes nascemos homens, vezes nascemos mulher. Se eu sou homem, eu lembro a personalidade de uma mulher, posso assumi-la e chegar aqui e dizer que eu sou mulher. A mesma coisa acontece com as mulheres. Elas já nasceram homem, elas vêm aqui, assumem outra personalidade e falam: não, eu sou homem e acabou. Então, é um dos fatos gravíssimos que está sendo provocado pelo uso dos tóxicos. Meus irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que assumir a grandeza que somos. Nós somos deuses, nós somos co-criadores, nós estamos destinados a vivenciar os planos felizes. A felicidade que Deus programou para todos nós é grandiosa. Então nós temos que sentir essa grandeza lúcido, sem usar tóxico. Nós temos que fazer um raciocínio que nos engrandeça,
que nós sintamos que somos seres importantes, que um dia vamos vivenciar os planos felizes, vamos percorrer distâncias imaginárias na velocidade do pensamento, que existe uma felicidade grandiosa para nós. Então é uma oportunidade maravilhosa a de ter chegado na humanidade. Então que o amor, que a esperança, que a fé raciocinada, a fé clara, da grandeza que somos, do destino para o qual fomos criados, da felicidade que está marcada para todos nós, destinada por Deus para nós, que basta que nós saibamos abrir os nossos corações para o amor, e que o amor seja sempre expressado em todo relacionamento nosso, para que a felicidade esteja na vida de todos nós. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos, que assim seja.